Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, essa é a Karina. Do original Lights Out, de 2016. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Quando as Luzes se Apagam, do original Lights Out, de 2016. Foi o primeiro longa dirigido por David F. Sandberg, que depois ficou mais conhecido por dirigir Annabelle 2 e Shazam. E o filme estrela Teresa Palmer, que fez também Meu Namorado é um Zumbi, Maria Bello, que no mesmo ano que lançou esse filme fez um filme live action do Max Steel. Ninguém viu esse filme. Ninguém. E Gabriel Bateman, que é o Andy do remake do Brinquedo Assassino. Quando as Luzes se Apagam veio de um curta-metragem, e é o famoso caso de um curta de 3 minutos que virou um filme de 1h20. O que eu acho que tá no lucro, né? Porque normalmente vira um filme de 1h30. Nesse caso, eles foram bem econômicos. Mas a história desse curta é bem legal porque o David Sandberg e a mulher dele gravavam esses curtas de terror e postavam no YouTube. E esse Lights Out, que é o Quando as Luzes se Apagam, teve tanta repercussão que as produtoras procuraram o Sandberg e falaram para ele fazer esse longa-metragem. O filme que saiu disso é o Quando as Luzes se Apagam, que é uma história de fantasma que é divertidinha, mas que é esquisita em alguns aspectos. E eu acho que acaba sendo um filme um pouco desfocado, a parte sobrenatural dele não funciona 100%, e ele tem um final que pode ser interpretado de uma maneira muito polêmica. Mas, considerando como um filme bobinho, blockbuster de assombração, ele é um filme bem ok. Mas antes de falar mais dele, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Quando as Luzes se Apagam, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Esse filme foi uma recomendação e foi votado pelos membros da Trecheira pra ser um filme que a gente ia analisar aqui no canal. Então, se você quer participar dessas enquetes também, escolher filmes que a gente vai falar aqui, seja membro da Trecheira. Além das enquetes, você também ganha acesso a bastante conteúdo exclusivo e teaser de vídeos que a gente libera aí exclusivo para os membros. Então, vamos à trama. Quando as Luzes se Apagam é sobre uma família cuja mãe tem uma conexão com uma assombração esquisita que aparece no escuro e desaparece na luz. Essa assombração mata o marido da mãe, o que faz com que ela sofra de depressão, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com esse espírito. Mas quem são os protagonistas da história são os filhos dela. Tem o filho criança, que mora na casa com ela e sabe que tem alguma coisa esquisita acontecendo, e tem a filha roqueira rebelde, que tá brigada com a mãe e no começo não acredita no sobrenatural, e acha que é só a mãe dela que não tá tomando os remédios corretamente. Mas claro, logo ela começa a ver essa assombração também, e os dois protagonistas juntos têm que arranjar um jeito de ajudar a mãe e se livrar dessa criatura esquisita. O maior problema desse filme pra mim é o roteiro, que foi bem irregular, porque em um nível técnico, eu achei esse filme muito bem feito. É o tipo de longa-metragem inspirado em curta que você consegue sacar perfeitamente qual cena ali era o curta original. Porque é o momento mais marcante do filme que acontece logo no começo. É a famosa cena da mulher acendendo e apagando a luz, com a assombração aparecendo na cena quando a luz é apagada. E eventualmente a assombração faz aquele teletransporte injusto quando a mulher apaga a luz mais uma vez, para dar aquele sustinho no meio da ação. É uma cena muito efetiva que é feita por um truque de montagem bem simples. Acho que o único problema dessa cena é que ela fica cansativa rápido. Eles fazem várias variações da mesma cena ao longo do filme e duas delas, tipo, na cena inicial, assim. Então você meio que já saca o que é, você já espera o susto nela. Uma das coisas ruins da direção desse filme é que ele tem muito jumpscare genérico. Aquela coisa bem invoca-verso, essa leva de filmes que teve, o que faz sentido, né? Porque o James Wan é o produtor desse filme, um dos. Então ele tem muito susto óbvio, tem sempre aquele barulho alto na trilha sonora que acaba sendo meio irritante. E ele também tem uns momentos de terror que são não intencionalmente cômicos, tipo uma cena de flashback em que a assombração rouba o desenho de uma criança e aí pega um giz e desenha por cima do desenho da criança o desenho da assombração. O que era pra ser macabro, porque filme de assombração genérico sempre tem o momento do desenho da criança. Só que nesse caso fica um pouco engraçado, talvez porque você imaginar uma assombração roubando o desenho de uma criança, pegando o giz de cera e desenhando por cima é meio estúpido, né? É muito ruim, não gostei. Deixa eu arrumar. Pronto. É a assombração crítica de arte, né? Essa casa não está com a proporção correta. Mas o Sandberg é um bom diretor no geral, ele faz uns planos criativos. Tem uma transição que ele faz no começo que vai de uma casa para outra
com um plano longo que dá um zoom numa foto de família. É um truque legal usar a foto para fazer uma transição de local na cena e ainda serve para estabelecer a conexão familiar entre os personagens. E o filme é sobre luz, então o roteiro e a direção são criativos usando fontes de luz diferentes que eles usam para lutar contra a assombração. O filme até começa com um movimento de câmera saindo de uma tela branca que na verdade é o poste de luz na rua. E eu achei isso legal. E ao longo do filme tem vários tipos de lanterna diferentes, tem celular, tem cena dos personagens usando vela até, e até um uso bem esperto de farol do carro. A lanterna que a personagem pega no final é aquelas lanternas que você tem que dar corda, que tem uma bateria interna. E isso é legal, porque dá uma tensão a mais pra cena, né? Você saber que a luz é limitada. Mas também a gente fica se perguntando por que diabos a protagonista, sabendo que vai enfrentar uma assombração de luz, leva uma lanterna dessa? Acho que o uso de luz mais criativo aqui é como eles fazem a assombração ser imune a balas. Porque quando você atira uma arma, rola uma explosão ali e sai um clarão de fogo, de luz. E esse clarão faz a criatura desaparecer toda vez que alguém dá um tiro, então não é possível atingir ela com as balas por causa disso. Também porque ela tá morta, né? Mas... não sei, não dá pra atingir pra ver o que acontece. No filme do Maldição da Casa Winchester, no final eles só atiram na assombração mesmo. Eles matam a assombração no tiro, foda-se. Filme norte-americano, né? E a fotografia do filme também é muito boa. Essas diferentes fontes de luz fazem com que o filme tenha um visual bastante diversificado. Tem esses momentos que são bem sombrios, com a luz de velas, mas ao mesmo tempo tem umas cenas mais criativas. Tem uma parte grande do filme que é com luz negra, que deixa um visual bem psicodélico. E tem toda uma cena que a criatura invade o quarto da garota com uma luz neon vermelha que tá vindo de fora, e é bem legal. Que é uma cena muito parecida com a cena do Maligno, que a criatura invade o quarto do cara com a luz neon vindo de um sinal do lado de fora, em intervalos específicos. E o James Wan tá com o dedo nos dois filmes, né, então... E eu gosto desse visual sombrio porque, né, é um filme sobre luz e sombra, e isso também é usado no próprio filme ali pra caracterizar os personagens. É legal você perceber o contraste do apartamento da filha roqueira, que é bem iluminado, uma luz de apartamento comum, com a casa da mãe, que tá sob a influência da fantasma. A mãe deixa a casa sem luz acesa, ela fecha todas as janelas e cortinas. Então mesmo quando tá de dia, dentro da casa tá uma penumbra total. Isso já mostra pra gente como que a mãe tá sendo manipulada ali, tá deixando a casa dela toda confortável pra criatura, ao mesmo tempo que justifica o visual de casa sombria que geralmente tem nesses filmes de assombração. E falando em visual, eu gosto da assombração. Eu gosto principalmente porque ela parece qualquer drag que participou de Drácula. Principalmente a Rose Terratoma, que fez agora a 4ª temporada, maravilhosa inclusive. Na maior parte do filme, a gente só consegue ver a silhueta e os olhos brilhantes da criatura. Então ela é a sombra mesmo. Mas no final do filme, na cena da luz negra, a gente finalmente consegue ver o rosto da criatura. E, para nossa surpresa, é um demônio genérico de qualquer filme de terror, de qualquer pegadinha de terror. O efeito até parece ser maquiagem, parece ser efeito prático, o que é bem legal. Mas a verdade é que a criatura é muito mais memorável na sua forma de sombra e silhueta do que quando ela aparece mesmo. O que é engraçado porque no curta que originou o filme, a criatura aparece claramente no final. Tem um visual com efeito digital ali, mas que eu acho um visual muito mais marcante, porque é uma coisa meio creepypasta até, né? Essa coisa esquisita. Meio moma. Meio... Não sei, aquela porra. Aquele bichinho. Mas o que mais me incomodou no visual do filme nem foi a assombração, foi o quarto da protagonista. Porque ela é a jovem roqueira, então eles socaram a parede do quarto dela de pôster de banda. E aí ela tem um pôster do Ghost, que é exatamente igual a uma camisa que eu tenho, que eu queria muito estar usando aqui agora, mas ela não tá aqui. Não fui eu que peguei, cara. E aí do outro lado do quarto tem um pôster do Avenged Sevenfold, que aí tudo bem, Ghost, Avenged Sevenfold, bandas recentes de heavy metal, faz sentido. Mas aí embaixo do Avenged tem um pôster do Slayer, um pouquinho escondido, mas dá pra ver que é a logo do Slayer. O que eu acho um pouco forçado já, porque é claro que tem gente que gosta das duas coisas, né? Mas em minha experiência no meio, fã de Slayer geralmente odeia Avenged Sevenfold, então acho que tá rolando ali uma coisa que não bate. Mas ele é adolescente, Oswaldo. Adolescente escuta qualquer merda, né? Adolescente mistura toda, tá tudo certo. O visual da casa principal é bem feito, como a gente já disse, e o que mais se destaca é o porão, que é enorme, espaçoso, e tem vários manequins ali, esquisito, meio derretido, que tem a ver com a primeira cena, que mostra que o pai trabalhava com moda, alguma coisa assim, porque na empresa tem vários manequins, inclusive naquela cena principal, né, que a gente já falou. Reza a lenda que esses manequins no porão foram deixados lá pelo cara que tava alugando a casa pra produção. Eles só viram que tava lá e falaram:
tá bom, vamos gravar esse negócio aí, é macabro o suficiente. E nesse porão, que não tem janela e tá escuro o tempo todo, é onde a assombração mora. E nesse ambiente que ela chama de lar, ela escreveu várias coisas sem sentido nas paredes que só dá pra ver na luz negra, tal qual a órfã. A pergunta que a gente tem que fazer mesmo é: por que a assombração escreveu aquilo tudo na parede? Ou como que ela escreveu aquilo tudo na parede? Será que ela estava entediada? Eu só lembrei da cena do The Office, que eles ligam a luz negra no quarto de hotel, e aí o Dwight fala uma coisa tipo: nossa, essas manchas, isso deve ser sangue, urina ou sêmen? E o Michael Scott fala: eu espero que seja urina. E agora, pra falar mais sobre o roteiro desse filme, que como eu disse é a parte mais zoneada, a gente vai entrar na spoiler zone pra não precisar preocupar com spoiler. Então é isso. You've just crossed over into the spoiler zone. Mas o roteiro é o mais fraco e isso tem um motivo bem claro. Eu ouvi uma entrevista com o David Sandberg que ele fala que a ideia original dele era fazer uma coisa estilo Babadook. Um filme que era muito mais ambíguo, que a assombração era uma metáfora bem direta para a depressão que a mãe tá sofrendo. Não ia ter uma assombração presente assim no filme que ia atacar os personagens. Mas a ideia acabou sendo modificada pelos produtores que queriam fazer um filme de assombração estilo Invocaverso, blockbuster Hollywood. E esse filme todo me passa um conflito entre essas duas ideias e esses dois estilos tentando coexistir no mesmo filme. Isso principalmente com a personagem da mãe, né, que ficou muito confusa com isso tudo. Mas acho que mesmo sem isso, ela é uma personagem que é escrita de um jeito meio clichê, porque ela claramente está sofrendo com alguma doença mental e o filme fala que ela tem depressão. Só que o jeito que ela é escrita é muito descuidado. Eles não são tão específicos assim, sabe? Parece que é só uma doença mental que o Hollywood coloca no filme quando precisa de personagem para fazer alguma coisa. Eles só falam que ela tem qualquer coisa ambígua ali para justificar o comportamento dela ao longo do filme. Aí ela fala sozinha, ela é obcecada, ela é bipolar, ela tem comportamento agressivo. São várias coisas que não são necessariamente sintomas de depressão. E a personagem da mãe acaba ficando um pouco incoerente por conta disso. Porque várias atitudes que ela toma fazem sentido se a gente considerar que a assombração é uma manifestação física da doença dela. Mas a partir do momento que o filme estabelece que a assombração é uma assombração de fato, que tá morando na casa, que já matou 2 ex-maridos dela, e ela faz questão de que a criança fique ali convivendo com a assombração, que é uma ameaça, aí você já perde um pouco da empatia, né? Porque é só a mulher colocando a criança em perigo. Os dois jovens são ok, são personagens clássicos de filme de terror, não tem muito o que falar deles. Quem é mais surpreendente aqui é o namorado, que é o extremo oposto do namorado babaca de filme de terror que a gente espera nessas situações. Ele é um namorado extremamente compreensível e prestativo, inclusive além do que é crível. Ele só aceita esse papo todo de assombração que a protagonista fala logo de cara, ele aceita ir lá dormir na casa dela pra ficar de vigia de espírito, ele, sei lá, fica dias nessa saga junto com ela, eu acho que ele não tem mais o que fazer, ele. Absolutamente não tem nada pra fazer. E coitado meu, o Tinder tava flopadíssimo, né? E a história, no geral, eu acho um pouco mal desenvolvida. Ele é um curta de 3 minutos que foi estendido para 80 minutos, e ele tem muita ponta solta. A primeira coisa que eu me pergunto é como não tem ninguém investigando a morte do marido do começo do filme. Porque aquilo ali, ele foi encontrado morto no trabalho dele, com um monte de garra ou sei lá o que aconteceu, claramente um homicídio, e ninguém menciona nada de uma investigação, um interrogatório, nada de nada. Mas o pior são as explicações, porque quando o filme vai explicar a assombração e a doença da mãe, ele é bem raso, e a assombração, que tem o nome de Diana, também é bem qualquer coisa. E o pior de tudo é que ser encontrado pelos protagonistas sem nenhuma dificuldade. Eles não vão para o hospital abandonado, não vão no meio da noite para algum lugar super arriscado, eles simplesmente vão pro porão, acham uma caixa super conveniente com arquivos do passado que explicam toda a trama. E a história da Diana nem é tão grandes coisas assim não. É basicamente a história da Samara, só que com menos camada. Ela é uma criança que tinha habilidades sobrenaturais e conseguia controlar a mente das pessoas de alguma forma. E é o máximo que chega, ela entrava na mente das pessoas. Se a Diana fosse realmente só uma metáfora para a depressão, como estava planejado pelo Sandberg, não precisava de uma justificativa para ela estar vinculada à cabeça da mãe, porque é literalmente uma doença da mãe. Mas como agora ela é uma assombração real, eles têm que fazer esse vínculo de outro jeito, e o jeito que eles arranjaram foi jeito nenhum. Porque o filme nunca deixa muito claro como que a Diana consegue ficar viva pela força da mente da mãe, e eles nem explicam muito como que a assombração funciona. Por que a Diana virou uma assombração depois que ela foi eletrocutada e morreu? Como que ela consegue
consegue se manifestar fisicamente se ela vive dependendo da mente da mãe? E, aliás, como que ela consegue assombrar a protagonista lá no apartamento dela do outro lado da cidade, enquanto a mãe tá em casa, se ela depende da mente da mãe pra aparecer? A gente fala aqui no canal bastante sobre filme que tenta explicar demais e fica ruim, mas eu acho que um filme desses tem que ter um equilíbrio. Ele não pode explicar demais, mas ele também tem que explicar algumas regras básicas de como essa assombração, de como essa criatura funciona. Dá pra comparar, por exemplo, com O Chamado, que já que você falou de Samara. A gente não sabe por que a Samara é sobrenatural, a gente não sabe como é que a Samara tá viva ainda, como é que ela tem os poderes dela, isso não interessa. Mas o jeito que ela assombra os outros, as habilidades que ela tem de fazer as coisas aparecerem, de fazer as projeções em meio digital, é estabelecido nos flashbacks lá, nas fitas que eles assistem explicando a personagem. Então talvez o que esteja faltando no Lights Out não é nem uma explicação em si, mas sim uma estrutura de roteiro para estabelecer melhor as habilidades da Diana e a história dela, ao invés de ser só um flashback de meio segundo. Isso tudo leva a gente pra polêmica que aconteceu por conta do fim do filme. Porque sim, teve polêmica. Porque como o filme fica nesse meio termo entre analogia e assombração, o final acabou pegando mal pra muita gente. Porque o que acontece é que a mãe descobre que a criatura tá atrelada a ela e que a única forma de eliminar a criatura é ela se matando. O que é um final bem ok se você partir do contexto que é um filme de assombração, porque é um sacrifício que ela faz pelos filhos e show. Só que, como tem toda essa questão da metáfora para doença mental e para depressão, a mensagem que passa é que a única forma que ela conseguiu lidar com aquilo foi se matando. Então é uma mensagem bem equivocada. Isso, obviamente, não era a ideia do diretor. Eu dei uma pesquisada e o que parece que aconteceu é que o filme tinha um final a mais. Originalmente, o suicídio da mãe não resolvia nada, a Diana continuava atacando os filhos e eles tinham que resolver a trama de outra forma. Mas quando eles fizeram as exibições teste do filme, ninguém gostou desse final extra porque fazia o suicídio da mãe ser inútil. Então eles decidiram acabar o filme ali mesmo, depois que a mãe se mata, e cortaram os 10 minutos finais de trama. O que na verdade faz bastante sentido ainda pra explicar por que esse é um filme blockbuster de assombração que tem só 1h20. Era pra ele ter 1h30, mas foi cortado o final. Eu acho até que o filme consegue fugir dessa interpretação só porque o roteiro é uma zona mesmo. E se ele fosse realmente igual o Babadook, que a assombração é indireta e realmente é só uma analogia, aí realmente o final ia ser problemático. Só que no filme eles fazem questão de falar que realmente tem uma assombração ali, eles estabelecem que na trama a assombração e a doença da mãe são coisas diferentes. Então, nesse caso, o final não é tão grave quanto ele poderia ser, porque estabelece que a assombração existia de verdade. Inclusive a primeira vez que eu vi o filme eu nem pensei nisso. Fui pelo lado sobrenatural da coisa, depois que eu vi na internet que realmente a galera ficou meio revoltada com esse filme. Mas ainda assim eu acho que é um final preguiçoso. Porque, como a gente disse, essa coisa do vínculo mental entre a mãe e a assombração pareceu meio forçada, a partir do momento que tem uma assombração de fato ali. E também porque a mãe se matar no final e resolver tudo é um final fraco em questão de roteiro também. Porque não é esperto, é uma coisa sem graça. Os personagens principais, os dois filhos, não tem conquista nenhuma ali. Até porque, no ato final, o filme se dá o trabalho de apresentar uma maneira que os personagens encontram de ferir a fantasma. Quando ela tá na luz negra, ela fica vulnerável, ela não consegue desaparecer, então eles conseguem queimar ela com luz normal. E aí os personagens podiam arranjar um jeito de matar ela numa solução esperta com isso. Mas o que acontece é que o filme apresenta esse elemento de que a fantasma pode ser machucada e ele faz absolutamente nada com isso depois. Foi, sei lá, um desperdício de ideia, eu achei bem zoado. No fim das contas, quando as luzes se apagam, é um filme de assombração ok. Ele claramente sofreu muito com decisões que rolaram durante a produção, mas uma boa parte dos problemas dele vem de um roteiro fraco mesmo. Em questão técnica, o filme é bem competente e isso acaba salvando ele de ficar chato. A categoria que a gente coloca é mediano. Que surpresa você tá virado pro lado? O Terra toma, tá certo? Porque ele gosta mais de mim. Não gosto não. Mentira! Você é falsa, menina! Você é falsa! Ridícula. O Cthulhu gosta mais de mim. Vocês nem colocaram nesse vídeo. A sanidade mental de centavos.